1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Eu sei que você deve estar cansado de estar sentado, então vamos ficar de pé e vamos ler esse texto da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não ou que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós já os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Amém. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito instruiu homens de Deus a deixar escrito aquilo que nós precisávamos para a nossa edificação e para a nossa caminhada nesse mundo. Obrigado pela igreja de Tessalônica, obrigado pela vida de Paulo, de Timóteo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos reler e relembrar as instruções e clamar ao teu Espírito que aplique essas verdades nas nossas vidas, à luz da nossa realidade atual, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, ajuda-nos a compreendermos os desafios da tua palavra nesse texto para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, nosso tempo aqui de partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa tarde. É a minha oração, Senhor, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O desafio aos crentes de Tessalônica, como da maioria das cartas que Paulo escreve, aquelas igrejas que ele teve o privilégio de participar da sua fundação, seja a igreja de Efésios, seja a igreja de Filipos, seja a igreja de Colossos, seja de Tessalônica, que por sinal são todas muito próximas uma da outra. E é importante você saber que a maioria dessas cidades hoje, elas estão entre a Turquia e a Grécia. Se Paulo tivesse nascido hoje, ele seria um turco, porque Tarsus hoje está na Turquia. Então Paulo sai de Tarsus, vai para Jerusalém, recebe o treinamento como judeu, mas lá ele
no meio de toda aquela balbúrdia, ouve de Jesus, começa a perseguir os cristãos, mas tem um encontro com Jesus, e depois que ele se encontra com Jesus, ele quer voltar à sua terra, sair de cidade em cidade, para pregar, ou seja, para proclamar o Evangelho de Jesus. Então ele passa em várias cidades, de que hoje é a Turquia, e chega até Tessalônica, que hoje já é lá na Grécia. Mas todas essas cidades são próximas, e o que tem entre elas, e por isso ele viajava sempre, né, de navio, de barco, estão perto do famoso Mar Egeu, que está naquela região. Deus me deu o privilégio de, o ano passado, conhecer algumas dessas cidades. Eu não cheguei especificamente na cidade de Tessalônica, mas eu estive em Colossos, estive em Éfeso, estive em Pérgamo, uma série daquelas cidades, em Icônio, em Listra, em Derbe, muitas daquelas cidades em que Paulo foi anunciando o Evangelho de Jesus. E talvez o que mais me marcou, exatamente naquela viagem, nem foi tanto a beleza do lugar como turista, mas foi de talvez poder compreender o que Paulo tenta nos ensinar quando escreve aquelas cartas da prisão e quando escreve aqui aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Porque era uma sociedade marcada por adoração, lembra? Toda aquela região estava debaixo também da autoridade do Império Romano. Então, era normal que na maioria daquelas cidades se construíssem grandes teatros, onde todo mundo era desafiado a ir para aquele teatro e para adorar o imperador. E quando Paulo escreve e prega, ele está ensinando que há um outro Senhor, um outro Curios, que ele sim, todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar, e ele diz, e esse Senhor é Jesus Cristo. É por isso, querido, que Paulo, no meio de exatamente de todo esse embate, ele diz, eu sei que por mais que eu seja precioso, eu constantemente sei que eu posso morrer a cada dia. E visitando aquelas cidades, era normal ouvir do próprio guia, que não era nem cristão, aqui morreu Filipe, aqui morreu Policarpo, aqui Paulo apanhou, aqui Paulo foi preso, aqui os cristãos foram isso, aqui, e mesmo lá em Tessalônica, lembra? Se você leu lá em Atos capítulo 17 e 18, que narra a maioria do início dessas igrejas, diz que exatamente lá na casa de Jason, onde possivelmente Paulo teria ficado, foram lá para apreender e para promover grande confusão. Por quê? Porque eles estavam anunciando um outro Senhor, em que eles deviam servir, e além de servir a esse Senhor, deviam manter uma vida diferente do que era normal. Pense, a maioria daquelas cidades são cidades portuárias. E o que é normal nessas cidades portuárias era que havia muita prostituição. E além do mais, naquela região, é exatamente de onde vem o deus Eros, onde lá as pessoas iam para adoração e haviam muita forma de ir se cultuar e misturar a adoração com prostituição. Então Paulo escreve aqueles crentes para manter um senhorio único de Jesus e para viver uma vida diferente de tudo aquilo que era natural, que era aceitável e que todo mundo ia para aqueles teatros ou para aqueles centros de adoração fazer esse tipo de coisas. Então, Paulo escreve, se você olhar lá no capítulo 1, né? Ele diz, nós estamos dando graças a Deus, quando ouvimos de vocês. Eu ouvi da vossa fé, eu ouvi da vossa perseverança, eu ouvi da vossa esperança. Vocês sabem que o Evangelho não chegou até vocês só por palavras.
vocês viram como Deus é poderoso. E já no capítulo 2 ele diz: vocês sabem que nós fomos maltratados e insultados já desde Filipos. Então, era normal que eles fossem maltratados, que eles fossem insultados em cada cidade. Quando chega mesmo no capítulo de número 3, ele diz: olha, nós nos fortalecemos no Evangelho, não vamos nos abalar. Estou lendo 1 Tessalonicenses 3,3. Ninguém seja abalado pelas tribulações. Vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. Ou seja, Paulo diz: eu sei que andar aqui, que proclamar o Evangelho no meio dessa sociedade, é se expor a muita tribulação. Então, queridos, o contexto aqui era escrevendo para crentes que deviam manter um testemunho, uma vida santa, mesmo sofrendo muita perseguição, perdendo os seus bens, perdendo tudo, e ainda assim conseguir olhar para um Deus supridor e viver uma vida cristã digna do Evangelho de Jesus. Às vezes a gente pensa que os nossos dias são os piores. Às vezes a gente pensa que a nossa sociedade só no nosso tempo está no caos. Não. Já naquela época, ser cristão levava a muita perseguição, a muita tribulação e a muito sofrimento. Mas não foi diferente a própria história de Jesus. Às vezes, nós é que buscamos a famosa zona de conforto. Nós é que não entendemos o que Jesus passou no meu lugar e no teu lugar, o quanto Ele se expôs, o quanto Ele se humilhou, o quanto Ele recebeu de descarga, seja da famosa religiosidade da época, seja dos seus próprios seguidores, que nem sempre o entendiam. Então, meus amados, cristianismo pede vida santa, independentemente de onde eu e você estejamos inseridos. É por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal não pode se tornar insípido, porque se ele se tornar insípido, Jesus diz, ele perde o valor e pode ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se coloca a candeia debaixo da mesa, mas é nossa tarefa, é nosso dever, como era para os crentes de Tessalônica, de Filipos, de Coríntios, de Colossos, apresentar a graça e o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui em capítulo 4, veja que Paulo deixa muito claro, quanto ao mais, irmãos, preste atenção, Paulo está falando realmente aos crentes em Cristo Jesus. Ele está falando aos irmãos, está falando àqueles que já confessam, aqueles que já entenderam que Jesus tinha que ser Senhor das suas vidas. Ou seja, aqueles que já tinham deixado de talvez adorar Adriano, adorar qualquer imperador romano, mas que estavam agora focados no Senhor. Então, quanto ao mais, irmãos, nós já os instruímos a viverem a fim de agradar a Deus. Ou seja, qual era o desafio que Paulo esperava da igreja de Jesus? Qual é o desafio para mim e para você? É manter uma vida que agrade a Deus, que honre a Deus, mesmo no meio de uma sociedade suja, perdida e talvez sem valores cristãos e espirituais. Fácil? Não foi fácil para aqueles, não foi fácil. Muito sofrimento, muita dor, perdiam tudo, perdiam bens, perdiam casas, perdiam filhos. E amados, quando eu passei naquela região, às vezes é frustrante, porque você vai com um grupo de crentes e todo mundo está atrás só de tirar foto, de ver o cenário,
de ver a construção, de apreciar a arquitetura. Eu confesso que eu estava o tempo todo pensando como foi caminhar no meio daquelas arenas terríveis. Você tem uma ideia, na cidade de Éfeso, naquela época, Éfeso era uma cidade pequena. O teatro comportava já 25 mil pessoas naquela época. Ou seja, quase um quarto, pelo menos, da cidade podia estar ali sempre para adorar o imperador. E chegava agora aquele Paulo e um grupinho dizendo, não. Tem um outro Senhor que tem que ser adorado. E esse é Jesus Cristo. Então o desafio era para os Tessalonicenses, eu quero que vocês vivam uma vida que agrade a Deus. Eu já os instruí a respeito disso. Vocês já sabem. E eu sei que vocês já estão procedendo assim. Mas eu quero lhes pedir, eu quero lhes exortar, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Paulo não fala por acaso do Senhor Jesus. É porque naquela época, como eu lhe disse, era natural que o imperador fosse o senhor da vida daqueles que lhe serviam. Roma era o centro, então todo mundo tinha que ter como senhor o imperador. E Paulo diz, mas nós temos um outro senhor. Eu estou lhes falando não em meu nome, não baseado na minha autoridade, mas daquele que é o Senhor, que os tirou da lama, que os tirou das trevas, que vocês já não vivem mais nesse paganismo que eles vivem. É por isso que eu espero de vocês, mesmo no meio de toda essa tribulação, a qual o próprio Paulo vivenciou quando esteve lá, que vocês ainda assim consigam viver uma vida santa. Ah, queridos, é duro pensar que às vezes nós hoje, sem perseguição, sem essa pressão, não vivemos santidade porque decidimos por nós mesmos, em casa, ligar na pornografia da televisão, assistir e buscar a pornografia através do computador, ou se não, quando saímos de casa deliberadamente à busca desse tipo de coisas. A gente pensa que só é difícil no nosso tempo, mas não é verdade. Vida santa era para os crentes daquela época, é para mim, para você hoje, com internet, sem internet, com TV e sem TV, porque é uma decisão de quem era o Senhor da tua vida, querido. O que você precisa entender, o que eu preciso entender é, eu não posso mandar em mim mesmo. Se eu aceitei Jesus, se eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho que entronizá-lo, porque eu mesmo não consigo viver em mim mesmo vida santa. Eu dependo de Jesus, eu dependo do poder que a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ninguém vive santidade na sua própria força, na sua própria capacidade. Não pensa nisso. Lembra daquele princípio que a Bíblia diz? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu admito que eu não posso viver uma vida santa pela minha capacidade, pela minha determinação, eu vou depender de Deus, eu reconheço a minha limitação, me lanço aos pés do Senhor, na dependência do Espírito, e aí o Espírito promove na minha vida e na tua vida, meu querido, domínio próprio, bondade, paz, alegria, e tudo isso contribui para que eu e você experimentemos uma vida de pureza e de santidade. Então, é por isso que Paulo
mostra aos crentes a dependência ou a necessidade de que eles olhassem para o outro Deus, o Senhor das suas vidas, que era o Senhor Jesus Cristo. Eles não podiam perder o foco de que havia uma outra autoridade divina, e era nessa autoridade: Jesus é o meu Senhor. Isso muda a perspectiva do controle dos nossos impulsos, dos nossos desejos e dos nossos prazeres. O que eu quero, quando eu entendo isso, tem que ser submetido ao querer divino. Mesmo que eu esteja na contramão daquilo que é aceitável e recomendável pelo mundo. E muitas vezes andar com Jesus, viver vida de santidade, é como que andar na contramão ou sem ser muito entendido. É hora de tomar a decisão. É hora que ele esperava que os crentes entendessem que eles precisavam viver uma vida que agradasse a Deus, não agradasse o império. Paulo até deixa muito claro no capítulo 2, 3, ele diz: olha, não foi por linguagem de bajulação. Eu sei, nós poderíamos viver muito bem se nós usássemos a linguagem que eles gostariam que nós usássemos, bajulássemos as autoridades, vivessem como eles vivem, isso sim. E infelizmente hoje, muitos dos cristãos querem viver nessa. E algumas igrejas vivem quase como a Bíblia diz, naquela mornidão, que o Senhor diz: opa, não. Isso eu estou pronto para vomitar, isso não é aceitável. É o que Paulo está tentando dizer aos Tessalonicenses. Nós lhe pedimos, versículo 1 do capítulo 4, nós lhes exortamos no Senhor Jesus, procedam dessa forma, cresçam nisso cada vez mais. Versículo 2 do capítulo 4, ele diz: vocês já conhecem os mandamentos que nós lhe demos. Em que autoridade? Na autoridade do Senhor Jesus. Eu não estou falando na minha autoridade, diz Paulo, muito menos na minha de pastor. Quando nós ensinamos isso aqui, querido, nós estamos lhes ensinando essa palavra que foi dada pelo Senhor. A autoridade não é do pastor. O desafio de viver vida santa não é da Igreja Batista Central, não é do pastor Armando, pastor José, ou qualquer pastor. É na autoridade do que Jesus quer que eu e você vivamos, como sal da terra, como luz do mundo, andando em novidade de vida. Por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é como uma nova criatura. As coisas velhas passam, porque agora nós temos um outro Senhor e decidimos andar em novidade de vida e em santidade. O que nós podemos dizer? Eu não consigo, eu não posso. Queridos, é verdade, em você mesmo você não pode, eu não posso. Mas se você depender do Senhor, lembra? Orlando até acabou de citar João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Lembra o que Paulo diz aos filipenses lá? Nele nós podemos todas as coisas. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. À medida que vocês estiverem ligados a mim, vão produzir frutos. Não tem como. Não tem como. Você não produz fruto, você e eu não vivemos vida santa à medida que nós não dependemos, à medida que nós não nos sujeitamos a essa fonte eterna de água, de poder que é Jesus. Mas se você viver nisso, e aí, querido, é por isso que nós os exortamos todo o tempo aqui a ler a palavra de Deus, a cultivar uma vida de adoração, uma vida de oração, não só no domingo, porque não dá. A semana inteira você vai receber trozentas influências. A televisão vai lhe influenciar, a mídia de uma forma geral vai lhe influenciar, de várias maneiras.
Se você passar a semana inteira sem buscar a palavra, sem se voltar para o Senhor, sem frequentar um grupo pequeno, sem ir lá abençoar e ser abençoado, muito possivelmente você não vai, eu não vou viver essa vida que Deus espera, de santidade, onde eu te exorto, onde você me exorta, onde eu lhe ajudo, onde você me ajuda, querido. Porque o desafio da palavra é para meu coração, é para o meu coração e para o seu coração. Não interessa que função, se pastor, se diácono, se líder de ministério, se líder de pequeno grupo, se supervisor, se orientador, todos nós precisamos beber dessa mesma fonte, tomar dessa mesma água, receber desse mesmo poder, que é o poder de Jesus. Por isso Paulo diz, é nessa autoridade. E aí a partir do versículo 3 ele começa a nos falar exatamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele diz, eu quero uma vida que agrade a Deus. Ele diz, e qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então qual era o problema? Muitos crentes, já naquela época, iam para os templos, iam para a cidade atrás de imoralidade. Como eu disse hoje, você nem precisa mais ir atrás dela. Ela vem atrás de você. Pela TV, pelo computador, por coisas que você pode comprar, escrita. Por isso, o cuidado é tremendo. A influência é tão forte, que há poucos dias eu lembro de um comercial. O camarada está chegando em casa, depois de um tempo sem encontrar a esposa. E aí eles pegam exatamente a considerada a mulher mais bonita, que todo mundo sabe, a Gisele, e o camarada está muito mais atrás do controle da TV do que da própria esposa. Aquilo, querido, é exatamente o que está acontecendo com essa sociedade. Nós perdemos de tal forma os nossos valores, que não depende nem sequer da beleza da esposa e dela estar pronta e arrumada, esperando não. A mente já está tão corrompida, tão pornográfica, tão sequiosa daquilo, tão sedenta, que não consegue ver o cenário preparado, a casa arrumada, a esposa bem vestida, tá aqui abraçando e atrás do controle da televisão. É terrível pensar que isso pode acontecer na vida de crentes em Jesus. Como é que nós vamos viver santidade se nós nos deixarmos influenciar de tal forma que essas coisas controlem as nossas relações, as nossas casas e as nossas vidas? Então o desafio é santificação mesmo. Vocês devem se abster, e aqui a palavra abster é mantenha distância mesmo. Abra mão disso. Era normal que aquelas religiões greco-romanas aceitassem isso como uma coisa muito natural. Então imagina viver uma decisão dessa num meio onde todo mundo achava que aquilo era natural e que as pessoas iam para esse tipo de adoração. E aí ele diz uma outra palavra aqui, versículo 4, presta atenção aí. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Presta atenção nessa informação. Cada um. Não pensa que a tua vida cristã depende do pastor, depende do líder de pequeno grupo, depende do teu pai. Não. Cada um de nós, cada crente que recebeu o Espírito de Deus, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, tem autoridade, tem poder para decidir viver uma vida pura e santa. Então não precisa viver o sistema de policiamento sobre você.
Não. Paulo estava escrevendo, os crentes de Tessalônica estavam longe dele. E por isso ele diz, eu nem estou aí, mas cada um de vocês já ouviu a mensagem. Cada um de vocês sabe. Porque se alguém conheceu Jesus, querido, é nova criatura. Você já recebeu o Espírito, ele já lhe fez compreender que você tem que viver uma vida de santidade. Por isso Tiago diz, se você for tentado, não diga que foi tentado por Deus não, admita. Foi a sua cobiça, foi o seu desejo, foi a sua fraqueza, foi a sua não dependência de Deus que lhe levou a uma vida que não está trazendo honra ao nome do Senhor. Então cada um, você, aonde você está, lá na escola, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, lá na sua rua, aonde você estiver, lá na beira-mar, não interessa onde, cada um de vós deve controlar o seu, presta atenção, o seu próprio corpo. Você não controla o meu, eu não controlo o seu, eu não controlo dos meus filhos, eu não controlo da minha esposa, nem ela controla o meu. Então, esse desafio, querido, era para a igreja, mas é absolutamente aplicável pessoalmente. Então eu pergunto, aonde você tem andado, querido? O que é que você tem feito? Lembra daquilo que Paulo escreve lá em Romanos? Eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, o seu corpo, o meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. O que adianta? Estou lendo o livro de Isaías. E no livro de Isaías, Deus já diz para aquele povo do Velho Testamento, para a nação de Israel, eu estou cansado desse ajuntamento solene de vocês. Porque vocês vêm, mas vêm com o coração carregado de pecado, de coisas erradas, de falta de compromisso, e aí querem fazer festa na minha presença. A nossa hipocrisia é tão grande, que eu acho que a gente pensa que Deus é bobo. Meu querido, Deus não é bobo. A Bíblia diz que Ele tem o poder de sondar o meu coração. A Bíblia diz, olha, a palavra ainda nem me chegou aqui, na boca, na mente. Ele já conhece. Ele conhece os meus pensamentos. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, olha, seja o vosso pensamento santo, puro e agradável a Deus. A luta, meu amado, começa com o seu pensamento. Para os homens, começa com o seu olhar. Por isso, já no início, Jó diz, eu tive que fazer um pacto com os meus olhos. Não adianta, querido. Se você não admitir sua fraqueza, se você insistir em ficar olhando para a mulher do vizinho que é bonita, você vai tropeçar. Não tem como. Não tem como. É por isso, quando eu sou fraco, quando eu admito que eu não posso ficar olhando para qualquer lugar, que eu tenho que pedir para Deus desviar o meu olhar, me fazer focar naquilo que honra, que agrada, que é aquilo que Ele me deu, a minha esposa, a minha vida. Por isso, Paulo diz para os solteiros, olha, se é para você viver abrasado aí, olhando, é melhor que você se case. Se você não tem problema com isso, você até pode ficar solteiro. Mas se você é daqueles que fica por aí, amigo, lutando demais com essas coisas, caindo todo o tempo, caminhando por caminhos que não agradam a Deus, a Bíblia diz, cuida, toma uma decisão. Admita a sua fraqueza, porque quando você for fraco, aí é que você vai ser
forte. É uma pena que alguns, pensando serem fortes, vão para a masturbação, porque não admitem, vão para a AIDS, e alguns até para a loucura da pedofilia. Não conformar aqui com o mundo é não se iludam. Veja aqui o versículo de número 5. Não sejam dominados pelas paixões e pelos desejos desenfreados. Ora, se nós temos um Senhor que é poderoso, se quando nós conhecemos Jesus, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que agora nós vamos viver dominado por essas coisas? Como é que você vai dizer, eu não consigo? Quando você diz eu não consigo, querido, você está dizendo Jesus não é verdadeiramente o Senhor da minha vida. Porque se Ele for o Senhor da sua vida, não é você que consegue, é Ele que lhe leva em triunfo. É Ele que lhe faz andar vitoriosamente. Lembra daquilo que Ele diz lá em Éfeso? Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Ele nos deu uma esperança. Ele deixou sobre nós um espírito de vida, de vitória, de poder. Por isso Ele nos conduz em triunfo. Por isso a obra que Ele começa, Ele completa. Então, quando nós caminhamos nessa loucura, é porque você tem feito as opções erradas. Você tem achado que você consegue. Que você consegue. Ah, eu posso. Eu vou lá, eu vejo todo mundo beber, mas eu não bebo. Ah, eu vou lá, eu vejo todo mundo ir para a balada, mas eu fico lá no meu cantinho e eu não entro nessa. Sai dessa vida, amigo. Isso não funciona, isso é balela. É melhor fazer como José fez diante da mulher de Potifar. Sair pelado pelo meio da rua, correndo, mas não se envolver no adultério e no pecado com a mulher alheia. Mas, às vezes, você quer dar uma de super-homem. A maioria das histórias dos super-homens de vida cristã é de pecado, é de tropeço. Até Davi, homem segundo o coração de Deus, quando não foi para a guerra, quando ficou lá e ficou olhando, mulheres bonitas, adulterou, matou um homem e se distanciou do plano e do propósito de Deus. Então, meu amado, quando fraco, quando dependemos, quando nos sujeitamos, quando nos lançamos, quando entendemos que o senhorio, o poder é de Deus, e à medida que eu me submeto, à medida que eu clamo, à medida que eu peço, como aquela música, ó Espírito, intercede por mim. A Bíblia diz o quê? Nem orar como convém, nós sabemos. Ó Deus, purifica a minha mente, para que eu não seja dominado pelas paixões e por os desejos desenfreados. Como quem ele diz? Como os pagãos, que não conhecem a Deus. Ele diz, é normal que o pagão viva assim, porque eles não conhecem a Deus. Você está entendendo? Eles não receberam esse poder, eles não têm a habitação do Espírito, mas eu e você, que recebemos esse poder, querido, quando vivemos essa vida, a denúncia é contraditória. É como se a fraqueza fosse de Deus. Não, é não. O pecado é meu, é seu. Então ele diz, não se iluda, não tente arrumar isso. E ele diz, olha, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ou seja, cuidado para você ainda não defraudar o seu irmão. Já pensou que às vezes, na própria convivência cristã, você desperta no outro
Você defrauda o outro, ou seja, o que é defraudar? É levar o outro a uma coisa que você não pode suprir. E por isso, mulheres, cuidado. Cuidado com a sua vestimenta, com os decotes, porque às vezes você desperta nos homens que estão na sua convivência coisas que você não pode cumprir. Por isso, o ideal é busque uma vestimenta decente, honrosa. Não precisa se vestir como a freira do convento, mas se precisa ter cuidado, para você não ser um instrumento de levar. E o homem, aquela velha tática, né, de falar muito, de elogios, de palavras assim, que você sabe muitas vezes absolutamente de intenções péssimas, sujas, pornográficas. Ele diz, isso pode acontecer nessa convivência até entre nós mesmos. Então não se deixe se iludir por isso. Porque ele diz, porque o Senhor castigará todas essas práticas. Nós já lhe dissemos, e o quê? E lhes asseguramos. Presta atenção, amados. Eu já lhes avisei, e estou lhes assegurando, não tenham dúvida, Deus vai prestar contas de cada uma dessas coisas. Assim como ele disse, cada um deve manter o seu corpo. O que é que a Bíblia diz? Que cada um de nós, um dia vamos comparecer perante o Senhor, e vamos o quê? Prestar contas. E é interessante que depois de falar de toda essa vida de santidade, domingo que vem nós vamos estudar exatamente sobre a vinda de Jesus, que é aquele momento em que nós vamos comparecer perante o Senhor. E com certeza, lá, eu e você, além da alegria de encontrar o Senhor, mas a Bíblia diz que ali o meu coração e o teu coração verdadeiramente vai ser completamente prescrutado, e você e eu vamos receber do Senhor segundo o bem ou mal do que tivermos feito. Então, Paulo diz, eu lhes asseguro, irmão, isso não é palavra minha, isso é palavra do Senhor. Vida de santidade é para todo crente em Jesus Cristo. A ilusão sexual não fere só o físico, mas fere o emocional das pessoas. Ninguém deve ser usado como autossatisfação do outro. O Senhor é vingador de todas essas coisas. Ele diz, como já lhes dissemos e testificamos dessas coisas. Presta atenção, meus amados. Ninguém prejudique, Deus vai castigar isso. Deus não, versículo 7, Deus não, a vocação de Deus nas nossas vidas. Olha, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando nós estamos em Cristo, qual é a vocação que nós recebemos de Deus? Para viver uma vida santa. Por isso, 1 Pedro diz o quê? Sede santos, diz o Senhor. Porque ele diz, porque eu sou santo. E santidade não é aquela coisa que a gente idolatra alguém, não, não, não. É viver compromisso com Deus. É viver uma vida de adoração, separação do pecado, não dos pecadores ao nosso redor. Não. Você pode e deve continuar. O Senhor diz, eu não os peço que os tire do mundo. Não. Você vai conviver no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio. Todos nós vamos conviver. Agora, mesmo convivendo, é exatamente como nós somos e temos que ser sal e luz. Nós temos que influenciar ao invés de simplesmente sermos influenciados. Então, como é que anda tua vida cristã? Como é que anda o teu caminhar? Por onde tem andado os teus pensamentos, a tua mente, a tua prática de vida? Mesmo você que talvez até já fez
famoso programa do Atitude 434, querido. Deus está te dizendo e te relembrando. Lembra da vocação que você foi chamado. Deus não nos chamou para a impureza, querido, mas para a santidade. Aquele que respeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o Espírito. Preste atenção, quando você decide viver como crente, uma vida que não é de santidade, você não está desrespeitando o homem Paulo, o pastor José Edson, o pastor Armando, seja qual for o pastor, o seu líder de grupo pequeno, não. A Bíblia garante que você está enfrentando Deus. E é Deus que vai requerer, seja de você, seja da minha vida, quando nós andarmos nessa desobediência. O tempo, você nem sabe. Às vezes para você dá um jeitinho, pensa que passa, e dá aquela enganada, enrolada. Queridos, é por isso que Paulo vai dizer, vocês vão comparecer perante o Senhor. Não adianta. O líder de pequeno grupo, você engana. Seus pais, você engana. Seu marido, você engana. Sua esposa, você engana. O pastor, você engana. Mas o Senhor, nem eu, nem você vamos enganar. Por isso, não interessa aonde nós estamos inseridos, nós temos que ser essa fonte, através do derramar do Espírito do Senhor nas nossas vidas, fonte de viver e de abençoar os outros com uma vida de santidade. Deus nos deu o Espírito. Aí no versículo 9 e 10 ele diz, olha, quanto ao amor fraternal, presta atenção. A Bíblia não está dizendo que você não pode amar o seu irmão fraternamente, pode. A Bíblia faz uma distinção desse amor fraterno e desse amor eros, que era carnal, desejo, lascívia, prostituição. Quanto ao amor fraternal, ele diz, nenhum problema. Muito pelo contrário. Eu nem lhes preciso escrever de novo, vocês já foram ensinados a se amarem uns aos outros, e vocês têm se amado aos seus irmãos, não só aos irmãos de Tessalônica, ele diz, mas de toda a Macedônia, e a Macedônia inclui Filipos, inclui Colossos, inclui todas aquelas outras igrejas, é toda aquela região, é como se eu falasse do Nordeste, toda uma região. Vocês não amam só os crentes da IBC do seu pequeno grupo, vocês amam os crentes de Recife, de Maceió, de São Luís, sei lá, toda aquela região. A igreja de Tessalônica estava abençoando toda a região da Macedônia. E fraternalmente, isso é honesto, isso é correto. Esse é um amor que eu invisto na sua vida, mas não com um desejo maldoso. Não aquele elogio do se colar, colou. Que todo homem sabe. Sabe por que você sabe, se você for crente? Porque o Espírito lhe diz, querido. Não é só a sua consciência que diz, não. Se você for crente, o Espírito testifica com o seu Espírito. Isso aqui é maldade, é malícia, é pecado. E se você não mudar, não tenta se desculpar, admite o teu pecado e o teu erro. Então ele diz, esforcem-se, versículo 11, para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus negócios. Trabalhem com as próprias mãos. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque os crentes estavam sofrendo tanta tribulação, querido, tanta perseguição, que eles estavam perdendo tudo, e alguns deles, até nessa perspectiva, talvez não precisa mais nem trabalhar, nós vamos ficar parados. Paulo diz, não, vivam santidade, trabalhem mesmo sabendo que talvez vocês não vão juntar muito,
pelo menos ter tranquilidade de ter o pão de comer a cada dia. Ufa! Mas às vezes, tendo um carro na garagem, nós não estamos tranquilos, nós gostaríamos de mais um. Ter um bom celular, talvez você não está tranquilo, porque você gostaria de ter um do último tipo. E a nossa intranquilidade, às vezes, tem a ver com a nossa própria vida financeira. Paulo diz, para viver uma vida santa, menos, diminui, trabalhem. E a ideia aqui, trabalhem diligentemente, com as próprias mãos, mas andem de forma decente até aos olhos daqueles que são de fora, querido. Às vezes viver vida santa aqui dentro é bem mais fácil. Mas o que Paulo está dizendo, crente em Jesus, é para viver vida santa, seja aqui, seja lá fora, aos olhos dos que são de fora, eles é que precisam. A única fonte ainda é a igreja de Jesus, é o testemunho daqueles que andam com o Senhor. Talvez a única fonte de luz do seu trabalho é você, porque você é o único cristão daquela repartição. E não fique se lamentando porque você é o único. Dê graças a Deus porque você é a pessoa que Deus colocou lá para refletir a luz, o sal, a influência de Jesus. E se deixe ser usado. Dependa do Senhor. E abençoe, salgue aquele lugar, aquela instituição, aquele condomínio que você mora, para que as pessoas compreendam que há um Deus santo que promove santidade na tua vida e na minha vida, querido. Não é na força do teu braço, não é na força da tua mente, deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Acredita, deixa Deus inundar a tua mente, deixa Deus inundar os teus pensamentos e o teu coração, que você vai viver a vida santa, deixa Ele ser Senhor. Era o desafio, para que você reflita, para que os outros possam saber, há um Deus poderoso, capaz de nos fazer andar em novidade de vida. Vamos orar. Oh Deus de amor, Deus de graça e de bondade. Oh sangue precioso, que perdoa, que purifica, que dá vida nova. Oh Espírito que traz poder, que nos faz experimentar, Senhor, um caminho novo. Oh Deus, obrigado porque nós estávamos mortos, mas nós recebemos vida. Nós recebemos desse poder. E quando andamos não porque merecemos, somos todos injustos. Mas é o teu sangue, é o teu poder, é a tua graça. Ajuda teu povo hoje, Senhor. Talvez aqueles que têm andado longe, têm se deixado serem aprisionados pela mídia suja, pornográfica, têm desenvolvido hábitos que não te agradam, de masturbação, de adultério, de frequentar baladas sujas, de ouvir cânticos que não te honram, que não te glorificam, que não exaltam a pessoa e a figura de Jesus Cristo. Oh Deus, nos faz entender que quanto mais fracos nós somos, maior é o teu poder nas nossas vidas.
ajuda-nos. E eu quero falar primeiro a você que é crente em Jesus mesmo. Talvez você tenha andado longe, talvez você não tenha se submetido a esse senhorio de Jesus. Talvez você não tenha dependido do Senhor para andar em novidade de vida. E hoje o desafio é, meu amado, confessa, porque a Bíblia diz, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. E talvez hoje Deus quer de você essa pureza. Não interessa qual foi o pecado, o sangue de Jesus é poderoso. E eu espero que aquilo que o Espírito estiver trazendo à sua mente nesse instante, você esteja disposto a acertar, primeiro com o Senhor, ou com aquela pessoa que você sabe, eu tenho pecado. Ou com aqueles instrumentos que você sabe que você tem feito uso e que não honram. Sobre aqueles lugares que você tem frequentado e que você sabe que não devia frequentar. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo. Se você hoje, meu irmão e minha irmã, está dizendo, pastor, eu tenho andado longe, eu tenho esquecido do senhorio de Jesus, mas eu quero voltar, eu quero renovar o meu compromisso, eu quero buscar essa vida santa, estabelecer esse senhorio de Jesus na minha vida. Eu quero orar por você. Se alguém, fica de pé, eu quero orar por você, crente em Jesus. Você que é crente, está dizendo, eu quero hoje. Amém, amém, Senhor, aleluia. Oh Deus, abençoa os teus servos e as tuas servas, que ousadamente têm tomado essa decisão. Talvez você está aqui também e nunca entregou sua vida a Jesus, e Ele quer hoje ser Senhor da sua vida. Ele quer te dar poder, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar esse Espírito que é capaz de lhe fazer ter vida nova. Se alguém também onde você está, fica de pé, diz, eu quero, pastor, hoje entregar a Jesus. Amém, aleluia. Há mais alguém? Fica de pé nesse instante, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse é um momento, eu sei, de luta, mas de libertação. Se alguém, fica de pé, diz, pastor, estou nessa, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há mais alguém que nessa noite quer confessar Jesus como Senhor e Salvador e se ver livre, quem sabe, dessa dominação diabólica do pecado? Fique de pé e diga, pastor, estou nessa, eu quero receber esse poder que há no nome de Jesus. Fiquemos todos de pé e vamos celebrar. Você que tomou essa decisão, depois não deixe de passar lá no Espaço Conexão. Você que tomou essa decisão, busque ao Senhor, coloque Jesus como Senhor da sua vida, você que é crente, e viva em novidade de vida, para a glória de Deus. Celebremos a vitória do Senhor, amém? Palmas para o Senhor.